pessoal! O livro de hoje é Quem Tem Medo de Monstro? Da Ruth Rocha, e ilustrações de Mariana Massarani. Era uma bruxa malvada que assustava a criançada com seu horrível ruído. Mas o que ninguém sabia é que ela também sofria, tinha medo de bandido. Era um bandido terrível e era muito temível a sua voz de trovão. Mas ele tem um segredo. É que ele também tem medo de bicho-papão. O bicho-papão é um chato, faz barulho e espalha fato, amedronta e desacata. Mas na verdade, coitado, ele está muito apurado, pois tem medo de pirata. O pirata é tão danado, ruim, tinhoso, malvado, que a gente até fica pasma. Mas o que é mesmo engraçado é que ele é apavorado de medo de ver fantasma. O fantasma, que arrepio, a gente até sente frio com seu jeitão infernal. Mas para dormir ele custa, mexe, remexe, se assusta, tem medo de lobo mau. O lobo mau é um perigo, seja amigo ou inimigo, prega susto, volta e meia. Mas ele é um pobre coitado, vive sempre apavorado por monstro de cara feia. E o monstro, que coisa incrível, apesar de ser horrível e parecer valentão, não tem nenhuma maldade, toda sua ansiedade é de medo do ladrão. E o ladrão, que é tão valente, mete tanto medo na gente e a polícia desacata. Vive sempre tão azedo porque ele morre de medo de tudo quanto é barata. Eu adorei esta história! Inscreva-se no canal. Qual história que eu vou escolher para o próximo vídeo? Até a próxima! Tchau! Olá, bom dia, boa terça-feira para todos nós, gente. Então, vamos lá começar a nossa atividade desta terça-feira, gente. E aí, vocês gostaram de como começou essa nossa terça-feira com essa historinha muito legal? Pois é, como vocês já viram aí no livrinho, essa é uma historinha sobre quem tem medo de monstros. Quem tem medo de monstro aí, gente? Pois é, na historinha a gente percebeu que até o monstro tem medo de alguma coisa, não é? Isso. Essa historinha que vocês viram aí é de uma escritora muito, muito legal que se chama Ruth Rocha. Ela tem vários livros infantis e vale a pena aí vocês procurarem aí. Do mesmo jeito que a tia mandou esse link aí com essa historinha, esse vídeo com essa historinha, tem vários outros livrinhos da Ruth Rocha que vocês podem procurar, tá bom? Olha só, antes da gente começar a fazer as nossas atividades de hoje, a tia vai dar uma explicaçãozinha aí para vocês. A gente tem, crianças, vários tipos de textos literários, entre eles o poema, que é essa forma aí que vocês viram, tá certo? Nós temos as parlendas que a gente sempre lê nos nossos livros. A gente tem também os contos, as quadrinhas, as fábulas.
as lendas, vários e vários tipos de textos, não é isso? E que a gente aqui nos auxilia a nossa aprendizagem, ao desenvolvimento da nossa capacidade de imaginação, de criatividade, de desenvolvimento, de forma até de vocês terem entendimento e conseguirem raciocinar e pensar e formular ideias, gente. A leitura é uma coisa maravilhosa, gente. Pois então, vamos aprender um pouco mais sobre a formação de um poema, tá bom, gente? Olha só, na atividade vocês vão precisar desta explicação que a tia tá dando, vai dar aí, tá certo? Para que vocês possam responder às atividades. Vamos lá? Olha só, gente, a tia vai mostrar agora para vocês. Olha só. Aqui vocês podem perceber que aqui é a capa do livro que a tia colocou para vocês, só para vocês verem qual é o livrinho do texto que a gente tem aí no livrinho também da gente, tá bom? No livro de reforço vocês também vão ver esse poema por inteiro, esse que vocês ouviram aí na historinha muito legal, Quem Tem Medo de Monstros, tá certo? No livrinho de reforço a tia vai passar a página. E aqui só tá uma partezinha do poema, porque ele é muito grande, ele é grande, então não dá para a tia colocar aqui no slide todinho. Mas eu vou colocar alguns pontos para que a tia possa explicar melhor para vocês algumas partes, o que compõe um poema, tá bom? E aí vocês vão entender bem direitinho nos textos, nas interpretações de textos que vocês podem fazer. Olha só, aqui em cima, onde tem essa frasezinha aqui, ó, quem tem medo de monstro? Quem tem medo de monstro? Aqui uma pergunta, não é? Uma interrogação. E essa primeira parte aqui do texto, do poema, é o título do poema. Olha só, o título do texto, tá bom? É o título, é o que dá nome àquele texto que vocês vão ler, tá certo? É sobre o que ele vai falar. Então, esse aqui é o título, tá bom? Vamos ver outras partes. Vamos lá. Vocês estão percebendo que tem aqui, ó, separadinho, uma parte grande, não é? Desse texto, desse poema, com 1, 2, 3, 4, 5 partes, não é? 5 linhas. Essas linhas separadas aqui, ó, tá vendo? Vocês estão vendo que tem um espaço maior aqui, ó, entre uma e outra, não é? Pois é. Essa partezinha que está aqui separada, essa partezinha maior, que tem 5 linhas, se chama de estrofe, tá certo? E um poema, vocês vão perceber aí no livro de vocês, que este poema, Quem Tem Medo de Monstro, ele tem várias estrofes. E vocês contam assim, ó. Aqui nessa parte que a tia colocou, aqui para vocês perceberem, para vocês entenderem, ele só tem 2 estrofes, porque tem essa de cima e tem essa aqui, não é? Pronto. Aqui nessa parte que a tia colocou para vocês, ele só possui 2 estrofes, que são essas 2 partes, tá certo? Que são escritas em separado, elas têm essa distância entre uma e outra célula, tá certo? Agora, a cada uma dessas linhas está escrito um verso, gente. Quando vocês encontrarem aí, em alguma atividade de interpretação de texto, um poema que a tia mande para vocês fazerem a leitura, e que a tia perguntar assim, quantas estrofes tem neste poema? Aí vocês vão contar cada partezinha desta, tá certo? E vão dizer, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 estrofes, certo? E se a tia perguntar assim, na primeira estrofe, quantos versos tem? Aí vocês vão contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tia, na primeira estrofe tem 5 versos, ok, gente? Entenderam? É super simples, super fácil. Eu tenho certeza que vocês entenderam muito bem. Agora, vamos passar então para as nossas atividades. Vamos lá? Beijos, volto já.
Voltei, meus amores, e então? Agora nós vamos passar para as atividades, tá certo? No nosso livrinho de reforço, atividade de reforço, nas páginas 134 e 135. Na página 134, vocês vão encontrar aí o texto, tá certo? Que a gente vai fazer leitura e estudo do texto, tá bom? O texto é esse que a tia já mandou aí para vocês, o livrinho, né? Quem tem medo do monstro, tá certo? E aí, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ler o texto, tá certo? Porque não basta só ouvir. Vocês têm que ler esse texto, tá certo? Porque vocês vão precisar responder algumas coisas. E só em ouvir a historinha, vocês não vão conseguir gravar tudo de uma vez. Quando a gente lê, é que vocês vão... Agora sim, agora já sei tudo sobre o que falou aquela história, tá certo? Aquele poema. Agora, na página 135, a gente vai começar a responder as nossas atividades. O nosso primeiro quesito tem aí um diagrama, certo? Onde vocês vão procurar no texto, né? Vocês vão saber que lá no texto tem vários personagens na historinha, não é? E vocês vão ter que procurar aqui no diagrama o nome desses personagens que vão estar lá. Quais os personagens fazem parte da... Quem tem medo do texto, quem tem medo de monstros. Então, vocês vão encontrar aí 9 personagens, tá certo? Ou seja, encontrei 2, 3, não, são 9 personagens que vocês vão encontrar aí no diagrama, tá certo, gente? Vamos agora, então, para o segundo quesito. Olha só, volte ao texto e responda. Olha só como é importante aquela primeira explicação que a tia passou aí para vocês. Quantas estrofes há no poema? Lembra que a tia explicou? Vamos lá contando as estrofes, cada partezinha daquela que tem aqui, e coloca aí quantas estrofes tem aí no poema, tá certo? Agora a letra B. Após ler o poema, podemos dizer que todos os personagens eram temidos e tinham medo de algo. Por quê? Por que será que esses personagens todos, eles tinham medo, eram temidos, ou alguém tinha medo deles, e também eles tinham medo de alguma coisa. O que é que vocês acham aí? Agora a letra C. Qual a personagem do poema você achou mais medrosa e por quê? Isso é uma resposta pessoal, cada um vai achar alguma coisa, tá certo? Vamos lá para a letra D. Você tem medo de alguma coisa? De que vocês têm medo, gente? E por que vocês têm medo disso aí, tá bom? Às vezes é um medo tão bobo que a gente tem, que a gente, quando fala, depois a gente percebe assim, oxe, por que eu tenho medo disso mesmo? Que coisa engraçada, é bobo. Agora que a gente fala, depois que a gente fala sobre isso, é que a gente percebe que nem essas coisas nem precisava na realidade a gente ter medo, tá bom? Vamos lá então para o terceiro quesito, gente. Escolha dentre as palavras abaixo, tá certo? E complete corretamente cada estrofe do poema. Começa lá do comecinho. Era uma vez, era uma... O que era malvada? Vocês vão procurar aqui no quadrinho acima e vão completar aí com a palavrinha que está faltando. Que assustava a... Vocês vão completando cada lacunazinha dessa em aberto com as palavrinhas que estão lá em cima na caixinha de palavras, tá certo? Para que vocês possam completar aí o poema, tá certo? A estrofe do poema. Agora, já no quarto e último quesito, todos nós temos medo, mas precisamos lidar com ele para podermos viver. Como você lida com o medo que há lá dentro de você? Pensa bem, gente, é o que tia estava falando. Às vezes a gente tem medo de alguma coisa, mas quando a gente começa a falar com alguém sobre esse medo que a gente tem, a gente começa a perceber que ele nem era para ser assim tão grande, não é? Ou que não deveria existir. Então, vamos pensar aí o que é que vocês fazem, quais as alternativas que vocês acham que vocês têm ou que vocês podem usar para lidar com o medo daquilo que vocês têm ainda. Tá bom, meus amores? Beijos, tia. Volta já com outra atividade, tá bom? Tchauzinho, gente.